Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos dar sequência no vídeo 411 e também no Livro dos Espíritos, na questão de número 661, e o tema hoje, de agora em diante, nesse vídeo de agora em diante, faculdades morais e intelectuais do homem. Agora, é preciso dizer que quando tem muitas pessoas que quando ouve dizer assim do homem, muitas pessoas, principalmente algumas mulheres, às vezes pensam assim, então está falando só dos homens. Não. Quando fala dos homens, é do ser humano. Você entendeu? Por isso que quase sempre Vó Leontina, ela modifica o tema quando vai ser colocado no YouTube. Então, faculdades morais e intelectuais do ser humano, entendeu? Do ser humano, ó, para você ver. Aí, ser humano, a mulher que assistir sabe que está tratando dela, porque ela é um ser humano. O homem que assistir sabe que está tratando dele, porque ele é um ser humano. Então, provavelmente vai ser esse nome: faculdades morais e intelectuais do ser humano. Entendeu? Então, Kardec pergunta assim, ó: qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem, né? Então, quando fala a respeito de moral, né? Veja bem, os bons espíritos eles respondem aqui assim, ó: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Só que nós não podemos nos contentar apenas com o que os bons espíritos nos disseram ali. No esmiuçamento nós temos que vasculhar um pouquinho mais, porque, na verdade, o que é o intelecto? O intelecto é a faculdade, né, de compreender, inteligência, entendimento, mente e por aí em diante. E quando fala-se em moral, porque é preciso que a pessoa entenda o que significa intelecto. É preciso que as pessoas assim entendam o que é moral. Porque só ouvir dizer a outra pessoa dizendo assim, a pessoa é de excelente moral, a pessoa é de má moral, a pessoa tem um excelente intelecto, a pessoa tem uma má intelecto, ele é de um mau intelecto, né? Então, obviamente, quando a pessoa é de um excelente intelecto, obviamente é porque ele tem uma certa faculdade, ele tem uma certa facilidade de captar, uma facilidade assim, uma desenvoltura imensa em compreender. Ele tem assim uma desenvoltura imensa na inteligência, sabe? É como o caso, assim, ele
é muito propenso, ele capta, ele tem um entendimento assim, fora, como a humanidade diz, fora do comum. Ele desenvolve projetos, ele desenvolve, enfim, tecnologias. Isso está relacionado ao intelecto, né? Mas é preciso entender que essas faculdades todas, isso está relacionado ao grau evolutivo do espírito. Porque o espírito, assim, de um grau mais elevado, o intelecto, tanto o intelecto quanto a moral, nós vamos falar já um pouquinho da moral também. O espírito, o quanto assim mais elevado, mais sobressai o intelecto, a sua inteligência, né? A sua faculdade de compreender, a sua faculdade assim de entender, né? Por exemplo, tem crianças, tem jovens que eles têm uma facilidade imensa em desenvolver todo qualquer tipo de matéria na escola. Uns gostam de geologia, né? Outros gostam de matemática. Tem crianças que adoram matemática, né? Tem outros que gostam assim de botânica. Então ele entende tudo de botânica. Tem outros que gostam de astronomia e entende tudo de astronomia. Você há de convir comigo que isso tem a ver com o intelecto, isso tem a ver com o entendimento, com a inteligência, com a facilidade de compreender daquele espírito, daquele indivíduo ali. Aquilo ali são faculdades que ele, com o passar dos milênios, ele foi conquistando, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ele foi batalhando, você entendeu? Ele foi conquistando aquela inteligência, ele foi conquistando aquele entendimento, você entendeu? Então, tem alguns seres que usam o intelecto para o mal. Usa essas faculdades do intelecto, que muitos usam para o bem, para a instrução, para essa desenvoltura toda, esse desenvolvimento tecnológico, né? Olha só para você ver a facilidade. Luiz, mas o que você tá dizendo aí tem a ver com a pergunta? Ora, mas é lógico que tem, ora. É lógico que tem. Está aqui no Livro dos Espíritos, olha só para você ver. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta: são as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Agora, quanto mais puro, propensos ao bem. Só que nós não podemos nos esquecer que determinados seres de posse do intelecto e também da moral,
se ele não tomar muito cuidado, ele pode se perder por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa da inveja, por causa da falta de aceitação. Então vejamos para você ver, olha só, como isso tudo é intelecto, olha só. Antigamente, isso aqui vai gerar muitos vídeos, gente, porque eu não realizo o esmiuçamento assim. Às vezes fica pelas metades, porque Vó Leontina não permite ir adiante, mas vamos tentar. Antigamente, não existia geladeira, televisão, máquina de lavar roupa. Antigamente, assim, na minha época, quando eu nasci, né, coitadinha de minha mãe, era batedor, né? Você vai se lembrar de batedor. Se você não se lembra, pelo menos eu me lembro, da época minha mãe ia pá, 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 no batedor. Entendeu? Então, naquela época não tinha fogão a gás, não tinha, assim, eletricidade, não existia em todas as casas. Era uma precariedade. Televisão era aquelas televisão, a vela era você entende? É aquela televisão que você ligava ela, se a novela começava às 7 da noite, você tinha que ligar, acho que é vela mesmo. A válvula, ai, graças a Deus, obrigado, vó. Cada doido com sua mania. Então, se a novela começava às 7 da noite, você tinha que ligar a televisão às 4 da tarde para ela esquentar as válvulas, para esquentar todo aquele equipamento. E assim mesmo não era todo mundo que tinha. Então dava tempo da mulher, da mãe, dar banho nos filhos, fazer a janta, lavar as louças, né? E sentava lá e ainda ficava esperando a televisão aparecer a imagem. E quando aparecia a imagem era aquela alegria. Só que era aquela imagem toda chuviscada. E a gente via assim, né? Coitadinho, eu vou dizer o nome dele, mas é brincadeira. A gente via Tarcísio Meira e a esposa dele lá do outro lado, né? Mas é brincadeira. Então, não era todo mundo que tinha televisão. Você sabe disso. Fogão a gás, geladeira, máquina de lavar roupa. Essas tecnologias todas. Não era, naquela época não existia esses enlatados, não existia tanta tecnologia avançada nos hospitais, né? Tanto é que eu, quando criança, eu não sei se você já tomou aquela vacina, eu não sei que vacina que era aquela danada lá, que eles usavam um revólver, que não era esterilizado. Mas tem o porquê que eu estou dizendo isso, hein? Não era agulha esterilizada. Então, a criançada fazia fila e eles, ó no braço da gente, tchuc, e ó no outro, tchuc, tchuc, tchuc. Cada puxadinha daquela injetava no braço. Essa manchinha que as pessoas têm no braço assim, né? É daquela vacina. Eu não me lembro o nome daquela vacina. Uns é do braço direito, outro do braço esquerdo. Então, o nível de infecção hospitalar naquela época era altíssimo, porque não existia muita asepsia. Então, naquela época, as agulhas eram reaproveitadas. As seringas eram aquelas seringas de vidro ou aquelas seringas de ferro, níquel, parece. E os instrumentos cirúrgicos não eram lá esterilizados como hoje em dia, né? Hoje em dia existe até bisturi
descartável. Usa-se num paciente, descarta, joga fora. Seringa hoje, tudo descartável. Olha para você ver. E os transplantes? Né? Hoje em dia, naquela época, coitadinho, quem recebesse um transplante. Cirurgias de catarata naquela época, quem recebesse cirurgia de catarata ficava cego. Então tudo era precário naquela época. Para você ver, o carro por mais antigo que seja assim, né? Tem mais de 100 anos, mas eu mesmo, eu quase não via carro na minha época de criança, a não ser carro de boi. O avião, olha só para você ver, né? Então, toda a tecnologia hoje, fogão a gás, geladeira, televisão, forno micro-ondas, esses aplicativos todos, celular, né? Telefone. Hoje, com o celular, você liga em tempo real e fala com quem está no Japão. Não é verdade? Computador, para você ver, o primeiro computador ele tinha mais de 10 toneladas. O primeiro computador. Hoje a gente carrega o computador no bolso, que é o celular. E o celular é um computador. Faz tudo até mais do que aquele que tinha mais de 10 ou 12 toneladas, parece. Só você entrar aí no Google e pesquisar quantas toneladas tinha o primeiro computador. O Google vai te informar. Então, hoje existe a máquina lavar roupa, existe toda essa tecnologia. Hoje eles conseguem realizar cirurgias no útero, assim, dentro do útero da mãe, na criança, né? Que ela ali está gerando. Então hoje consegue, você sabe disso, lógico, faz parte do esmiuçamento. Hoje já consegue ver o sexo da criança através das imagens 3D, 4D, daqui a pouquinho tem 20D. Daqui a pouco a criança põe a mão para fora e fala assim, ó, não é assim que faz, não, é assim, ó. Daqui a pouco as crianças não vão querer nem sair para fora, vai ficar dentro do útero da mãe mesmo, de tão adiantado. Então, esse avanço tecnológico todo faz parte da moral, da boa moral do espírito. Isso são atributos do espírito, aliás, intelecto. Isso faz parte do intelecto do espírito. Agora, para você ver como são as coisas. Tem alguns seres, isso é inteligência também, mas tem alguns seres que já usa esse intelecto para o mal. Ó, tem uns que usam esse intelecto, em vez de usar para o bem, vai construir canhão, metralhadora, revólver, bomba atômica. Tudo é intelecto. Agora, você sabe por quê? Que mediante todo esse processo intelectual do bem, você sabe por que os seres em processo de evolução aqui na Terra, você sabe por que eles conseguem fazer tudo perfeitamente? Construir avião, construir esses aparatos todos, cirurgias, né? Cirurgias de catarata, isso tudo faz parte do intelecto, não faz? Mas faz parte também da moral, porque o intelecto ele tem que ter com ele aliado a moral. Então, a moral e o intelecto junto constrói-se
coisas positivas. Máquinas edificantes, avanço tecnológico, eu vou simplificar assim. Tudo que existe no mundo em matéria de avanço que beneficia o ser humano em processo de evolução é o intelecto e a moral junto. Agora, quando o intelecto é maior, por exemplo, vamos pensar assim, o número 5 é moral, o número 5 é intelecto. Então, 5 e 5. Só que se a moral encontra-se no número 5 e o intelecto encontra-se no número 6, sabe o que acontece? O homem constrói arma de fogo, canhão, bomba, veneno. Ele constrói mísseis, ele constrói ogivas nucleares. Por quê? Porque aí sobreleva o intelecto onde falta a moral. Porque a moral é a que mantém o equilíbrio do intelecto. Faltou esse equilíbrio, o indivíduo começa a construir coisas que não são edificantes. Então, por exemplo, moral. Então, moral, para você ver o resumo-se no esmiuçamento a respeito da moral. Olha só para você ver, ó. Moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado. Presidido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Então, é ou não é isso que eu acabei de dizer? Então, é necessário que tanto a moral quanto o intelecto ande de mão dada. Porque se sobreleva um mais que o outro, aí já ocorre complicação. Se a pessoa possui mais moral do que intelecto, ele permanece num estado assim estático, porque é necessário que ele, nem sempre, aquele que tem moral, ele tem inteligência. Nem sempre. Nem sempre aquele que tem moral, ele tem entendimento. Nem sempre ele consegue compreender. Porque são faculdades à partes, mas que ao mesmo tempo, no conjunto, se une para o lado positivo. Então, o lado negativo é quando o intelecto passa para o número 6 e a moral continua no número 5. Então, tudo que existe na face da Terra, no seio da humanidade, que resume-se na imoralidade, está relacionado à falta de intelecto. E é natural que esse processo ele é relativo e também é complexo, porque faz parte da inteligência, faz parte da evolução do espírito. Quanto mais elevado o espírito, mais moral elevada, mais intelecto elevado,
mais propensa ao bem ele se encontra. Quanto menos elevado espiritualmente, quanto menos elevado, mais coisas erradas o indivíduo pratica uma vez aqui no corpo físico. Então, o bem é um atributo, aliás, a moral é um atributo do espírito. O intelecto é um atributo do espírito. Agora, o mais interessante, a moral e o intelecto não é um atributo do corpo físico. Não é. E sim do espírito. Quer uma prova? Quando vai ao cemitério e bata numa lápide, num túmulo, e diga assim: fulano, se levanta e leia para mim essa poesia, para ver se aquele indivíduo que desencarnou, se ele levanta e se ele lê para você aquela poesia. Nós vamos continuar no próximo vídeo.